Pronto, então oficialmente, né, bom dia a todos e todas que se fazem presentes aqui nessa nossa aula de bases socioantropológicas, do curso de psicologia da UniVS. E hoje nós vamos tratar de pensar sobre antropologia, né, como o próprio nome do curso já diz, bases socioantropológicas. No primeiro momento, nós tratamos de pensar a sociologia e, terminado esse primeiro momento, nós vamos agora tratar de pensar o que é essa antropologia. E lógico, acho que o mais importante é sempre pensando essa junção, essas inter-relações, esses diálogos interdisciplinares entre a sociologia, a antropologia e a psicologia. Né? Como essas ciências, elas conversam. Né? Lembrando que nós temos, no âmbito das ciências sociais, três grandes, né, ciências, que são a sociologia, a antropologia e a ciência política. Então, eu acho que o mais importante é que a gente vá observando como essas ciências elas vão se interrelacionando, elas vão dialogando como uma teoria que, a priori, no primeiro momento, foi desenvolvida na sociologia ou na antropologia, vai ser pensada, vai ser dialogada pela psicologia, assim como teorias, conceitos que foram desenvolvidos na psicologia também vão ser dialogados, aplicados nos estudos socioantropológicos, e nessas inter-relações é que nós vamos percebendo que o grande foco são os seres humanos, é o homem, lógico. Cada cada ciência, com a sua particularidade, com o seu olhar, mas que traz aí, né, dentro dessas ciências humanas, ou seja, onde o homem é o centro, é o foco, né, uma série de inter-relações que vão dialogando, que vão se aproximando, horas se afastando também, nesse sentido mais disciplinar. Mas nós vamos observando que há um diálogo, há uma perspectiva, né, de uma interdisciplinaridade. Logo, para a nossa aula de hoje, a nossa referência é o texto do Ronaldo Libório, Conceituando a Antropologia, que está disponível lá no Canvas, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Eu também posso, já que tenho fácil aqui também. Assim que terminar a aula, eu coloco ele lá no nosso grupo de WhatsApp, para vocês lerem, para vocês terem mais um embasamento. Também nós vamos tratar de pensar e assistir um vídeo documentário sobre o Bronislaw Malinowski, que foi um grande antropólogo, e tem um documentário muito, muito bom no YouTube, e eu vou mandar para vocês também. Então, a nossa aula ela é composta, né, por esse momento expositivo, a leitura do artigo posteriormente, e também a visualização desse material audiovisual, né, do Bronislaw Malinowski. E na próxima aula a gente conversa, né, faz um apanhado sobre esse processo, em especial do material audiovisual, tá bom? Então, nessas próximas aulas, eu já peço que vocês se preparem para que a gente vá se organizando para que vocês vejam os vídeos, né? Então, assim, que é uma ferramenta, que é um material muito importante para a construção, né, desse segundo momento da nossa disciplina. Uma vez que nós vamos tratar bastante de uma série de conceitos tais como de cultura, ou de cultura e as culturas, né, cultura popular, cultura erudita, como é que isso acontece. Vamos tratar de cultura brasileira, formação histórica da cultura brasileira, e assim sucessivamente. Por isso que esses materiais audiovisuais, eles são tão importantes para a gente.
Então, nesse sentido, nós temos que pensar três grandes, como poderia dizer, três grandes eixos, né? Para que a gente faça uma introdução à antropologia nessa nossa aula, para que a gente comece a pensar em antropologia, é necessário que a gente pense três grandes lugares, né? Ou três grandes conceitos chaves, poderíamos colocar assim. O primeiro é o de antropologia. Antropologia enquanto uma disciplina, enquanto uma área do saber que vai ter a sua história, que vai ter a sua história de formação, a sua história de ciência, teórico-metodológica, de observação. Também o segundo eixo, que é a cultura, né, enquanto objeto da antropologia, né, e o homem enquanto ser, né, da natureza, enquanto ser humano e enquanto também animal, mas que tem aí a sua racionalidade, tem a sua especificidade dentro dessa perspectiva da natureza, que faz a cultura, que tem a cultura, que promove a cultura. Então, e sucessivamente, né, a antropologia dá de conta de pensar esta cultura. Ou seja, antropologia, cultura, homem. Homem, cultura, antropologia. Então, são três grandes eixos que a gente pode estar tratando de pensar. Para que a gente entenda e faça essa nossa introdução, nossa aula introdutória à antropologia. Então, é importante que a gente vá situando que a antropologia, enquanto área de saber, área de pensamento, né, que vai buscar entender essas diversas formas e conceitos dos agrupamentos, dos valores, dos símbolos, das línguas, dos costumes, das práticas folclóricas, de cada agrupamento social, ou seja, de cada sociedade, sempre esteve presente na humanidade, no seu sentido enquanto observação, enquanto comparação. Então, se nós formos observar, desde a Grécia Antiga, né, que a gente vai observar que é este lugar, essa sociedade, que trata de pensar a escrita, né, como posso dizer, primeiras análises sociais, ou seja, esse lugar onde a escrita vai sendo registrada, onde o registro escrito, e não mais apenas o registro oral, ou outras fontes de registro, como a pintura, por exemplo, você já vai observando que esses povos começam a registrar e a observar como cada povo, cada sociedade, cada lugar tem os seus costumes, os seus valores. Eu vou falar muito dessa palavra costumes. Quando eu estiver falando dessa palavra costumes, eu estou falando desse conjunto de hábitos, né, sociais, ou seja, hábitos que são compartilhados dentro de uma sociedade, mas que são, né, tratados e pensados a partir de processos culturais, ou seja, onde os homens, gente, sempre que eu estiver falando de homens, eu não estou falando de homens no sentido de sexo, ou seja, homem do sexo masculino ou macho, né, dentro de uma perspectiva da espécie. Eu estou falando de homens enquanto seres humanos, de modo mais geral. Lógico, entendo que cabe aí todo um processo de entender e pensar esse conceito, né, de homem, né, como também ele vai ter aí uma perspectiva epistemológica no campo da formação das ciências, mas eu acho que essa é uma discussão para um outro momento. Mas quando sempre que eu estou falando de homem, eu não estou falando de homem enquanto macho, ou seja, que tem um pênis. Eu estou falando de homem no seu sentido mais amplo, no sentido, né, do uso do homem enquanto sinônimo de ser humano.
importante deixar isso logo nesse primeiro momento. Então, você sempre vai observar que a partir do momento que você tem essa cultura mais letrada, que surge em especial na Grécia e Roma Antiga, né? Que já há eu vou colocar uma curiosidade, uma observação de como os diversos povos / sociedades, né, que naquela região habitavam, como eles tinham costumes diferentes, formas de viver diferentes, mesmo estando ali dentro de uma perspectiva, né, geográfica muito próxima. Então, você já vai observando, né, esse processo. Lógico, temos que entender que a civilização greco-romana deu base para que a gente fosse pensar e para que a gente estruturasse, para que ao longo do tempo fosse estruturado, né, todo o mundo europeu, por assim dizer, por muito tempo, enquanto lugar de observação ou de criação de processos civilizatórios. Daniel, por que você está dizendo isso? Porque, como todos nós sabemos, nós vamos observar, a partir do século XVI, ou seja, de 1500 para frente, a expansão, né, das tecnologias marítimas, ou a criação e a expansão das tecnologias marítimas, que possibilitaram os europeus, em especial, né, nesse primeiro momento, espanhóis e portugueses, a desbravar, né, temos também que observar isso, né, frente a esse lugar de coragem também, de se jogar no mar, no Oceano Atlântico, para o além-mar, e então, né, chegar em outros lugares e conhecer novos mundos, novos povos. Então, esse processo gerou uma série de relatos e que chegaram à Europa. E isso foi um momento, podemos dizer, de grande desestabilização sobre o mundo, sobre o olhar, né, das pessoas sobre o mundo. Lógico, esse olhar teve diversas consequências, diversas perspectivas, né, que foram muito nocivas à humanidade, nocivas em especial a esses povos que habitavam outros lugares, outros territórios, né, que não eram a Europa, como nós conhecemos ao longo da história. Mas esse movimento, né, gerou aí novas compreensões, gerou novas formas de pensar e olhar o mundo, de olhar para esses povos, de querer saber quem são, como vivem, quais são os seus costumes, como nós vamos ver mais à frente. Então, nesse sentido, você vai vendo que ao longo, em especial, lógico, no século XIX, como nós aqui estamos tratando, já tratamos na primeira parte da disciplina, lá no século XIX, nos 1800, você vai ver essa perspectiva de uma consolidação das disciplinas e a antropologia não se furta, né? Não se furta desse processo também. Mas você vai vendo que ao longo do tempo foi se tornando necessário a existência de uma área específica para o estudo do homem, né? Suas interações sociais, a sua herança histórica, né? A sua identidade comunitária, ou seja, nós vamos ver surgindo a antropologia, né? Que posteriormente vai ser desmembrada em diversas, né? Em diversas sub-áreas, como a antropologia cultural, a etnologia, a fenomenologia, a antropologia biológica, a antropologia evolutiva e assim sucessivamente. Mas sempre buscando conhecer como né, o ser humano ele vai sendo produtor, né, desses costumes, desses valores dentro de um contexto social. Gente, até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Tá sim, professor.
Então, essa é a nossa guisa de introdução. Aí, a partir disso, nós vamos ver que diversas teorias antropológicas, elas foram surgindo para explicar esse fenômeno, né? Para explicar os fenômenos culturais que envolvem, né, o homem, que envolvem os seres humanos. São diversas e diversas teorias, elas foram sendo criadas. Uma das primeiras teorias que foram que foi posta, né, o que surgiu para explicar essa diversidade ou como os homens foram criando a cultura e suas relações, é o evolucionismo, tá? Lógico, no século XIX é importante que a gente trate de lembrar e de pensar que os escritos de Charles Darwin, né, fizeram uma grande revolução no sentido da organização, da origem das espécies, da origem da própria espécie humana. E o que foi que aconteceu? A teoria evolucionista no campo da antropologia, né, que esse evolucionismo unilinear, vai, antes de mais nada, também pensar, dentro de uma perspectiva muito darwinista, que a cultura, que o homem vai passando por estágios de evolução cultural. Ou seja, ele sai da selvageria, né, para a barbárie, da barbárie para uma civilização e da civilização para um estado de perfeição relativa. Então, veja, é muito interessante que, dentro da perspectiva do evolucionismo unilinear do século XIX, você vai ter que ter uma referência para o que seria essa civilização. E aí, imaginem quem foi a referência. Né? Então, a referência de civilização era a Europa. Então, o mundo europeu era a civilização. Então, dentro dessa perspectiva evolucionista, linear, é como se a Europa tivesse à frente da evolução, né, já que a evolução é um processo. Então, a Europa estava nesse lugar de evolução, de mais evoluída culturalmente, socialmente, e os outros lugares, né, ou seja, esses novos mundos que foram então descobertos, eles ainda estavam em estágios anteriores. E o que é que se pensava? Né? Que em algum momento, ao longo da história e do passar do tempo, esses lugares estavam, em especial, por exemplo, na selvageria, ainda nesse estado de selvageria e barbárie, eles iriam evoluir e iriam chegar no estado de civilização. E por isso, muitas das coisas que nós vimos acontecer ao longo dos processos de colonização estavam também muitas vezes pautados nessa ideia de que era preciso fazer com que essas sociedades, né, que tinham uma perspectiva, né, de sociedades, como nós vimos lá na sociologia de Emile Durkheim, um processo mais de junção, de estar próximo, de solidariedade mais próxima, você vai ver que os povos europeus, baseados nessa ideia muitas vezes de evolucionismo, eles queriam implantar a civilização. Então, o molde europeu era o molde de civilização. Então, essa foi uma das primeiras teorias da teoria antropológica, né? Ou seja, o evolucionismo, esse evolucionismo unilinear, lógico, também muito embasado nas ideias de Charles Darwin. E aí, como eu já falei, né, interessante, você vai vendo que você vai ter processos de observação, né, das culturas ultramarinhas, ou seja, das culturas que eram descobertas através dos processos, das viagens marítimas. E tem uma questão que é muito interessante, que assim, é a parte do gabinete e não do campo. Então, as pessoas que estavam desenvolvendo essas teorias, elas não saíam
do seu espaço, do seu gabinete, né, como a gente fala, lá da universidade, ou do centro de pesquisa, ou da sua casa, iam até lá, iam conhecer, não. Eles ficavam só recebendo os relatos, e a partir desses relatos eles faziam, né, esse processo de teorização. Também eram estudos que estavam muito pautados em dois processos, né, que nós vamos ver principalmente esse primeiro processo no segundo momento, nas próximas aulas, no etnocentrismo e no comparativismo. O que acontece? O etnocentrismo, grosso modo, é eu achar que eu estar no centro, ou seja, eu pego a minha cultura como centro, como sendo, abre aspas, assim, a correta, e eu começo a comparar com as outras. Ou seja, então esse olhar etnocêntrico europeu vai fazer com que a gente tenha essas análises, né? Como a gente está vendo aqui no slide, essa perspectiva de gradação, de graus, né, de evolução da cultura. E a cultura europeia sendo esse ponto do processo civilizatório. Então, se caso eles encontrassem, um exemplo, uma cultura que, comparada à cultura europeia, tivesse no mesmo processo civilizatório, tudo bem. Mas é engraçado e é interessante que a gente vai ver que nunca existia, né, dentro desses relatos, dentro dessas teorias, que sempre a cultura europeia era a civilização. E as outras ainda estavam em processos e graus de gradação diferentes. Ou seja, ainda estavam em estados de selvageria e barbárie. Então, você vai vendo que essa é uma teoria chamada idealista. Por quê? O ideal é o europeu. Então, essa perspectiva etnocêntrica de ideal europeu vai sendo a base. Então, é a partir dela que você vai observar as outras culturas. Tranquilo, gente, até aqui? Então, um desses textos que nós vamos observar bastante vai ser o Primitive Culture, né, ou a cultura primitiva, do Edward Taylor. Edward Taylor é um antropólogo importantíssimo, porque ele vai ser um dos primeiros caras que vai tratar de nos apresentar um conceito de cultura. E é a partir do conceito de cultura do Edward Taylor que nós vamos ver uma série de antropólogos se debruçando sobre o que é a cultura. Então, mesmo tendo esse contexto, mesmo tendo essas perspectivas que nós estamos a pensar e a observar, esses trabalhos, eles são importantes porque é a partir deles que nós vamos ver todo o desenvolvimento da antropologia. E, como falei, em especial do Taylor, porque o conceito de cultura que o Taylor apresenta vai ser interessante, que ele vai ser bem amplo e ele cabe em todos os lugares. E mais na frente, como nós vamos ver com o Forget, é a partir desse conceito do Taylor que o Geertz, por exemplo, e uma série de outros antropólogos que nós vamos ver aqui ao longo da aula, vão tratar de pensar a cultura e também vão tratar de pensar conceitos de cultura, né? Inserir novos conceitos de cultura. Então, é um trabalho importantíssimo, né? Mesmo feita essas considerações e essas análises no campo de sua produção. Nesse sentido, gente, também é importante que a gente lembre, é interessante, as contribuições do Emile Durkheim. A partir do momento que você observa a produção do Durkheim no campo da sociologia, com as regras do método sociológico, onde o Durkheim ele vai trazer, como nós vimos, a ideia dos fatos sociais que são mais complexos, né, do que se imaginava, você vai vendo que há agora também uma perspectiva de se começar a pensar os fenômenos sociais, né,
como objetos de investigação socioantropológica. Aqui em cima está o Durkheim, e aqui embaixo está o Marcel Mauss, né, que é sobrinho do Durkheim, e que vai tratar bastante de pensar como esses processos socioantropológicos, né, foram se desenrolando ao longo do tempo. E também o Marcel Mauss, ele vai buscar, antes de mais nada, tentar entender, né, essas representações primitivas. E isso é bem de base antropológica, tanto é que o Marcel Mauss é uma importante leitura para a antropologia. Tem um livrinho do Marcel... Um livrinho não, esse livrinho é modo de dizer. Um livro do Marcel Mauss, que é o Sociologia e Antropologia, e, por exemplo, Marcel Mauss vai trazer, tem um ensaio que eu gosto muito, que é sobre pessoa, né? Ou seja, é como o indivíduo se torna uma pessoa dentro das sociedades e como os processos culturais, eles são importantes para que haja esse processo de transformação, esse processo de inserção do indivíduo, né, ou seja, desse sujeito que nasceu, desse ser humano que nasceu, enquanto uma pessoa, enquanto alguém que vai estar dentro de uma perspectiva social, mas também, né, atravessado e também colocado sobre uma cultura. Então, algumas formas primitivas, né, de classificação foram publicadas em 1901. Então, você vê aí nesse processo, né, o que a gente chama da Escola Francesa de Antropologia. Já no outro lado do Atlântico, né, onde nós temos o Franz Boas, Franz Boas vai também ser muito importante, né, nessa escola norte-americana. Na realidade, ele praticamente funda a escola norte-americana, onde, diferente, né, do que nós vimos, Boas vai tratar de pensar uma perspectiva culturalista, né? Tanto é que tem um livrinho do Boas, que o nome do livro é Antropologia Cultural. O que é que o Boas diz? Gente, deixa eu só fechar aqui essa cortina, que o sol tá... Deixa eu ver se tá aqui. Pronto, agora sim, o sol tava... Então, o que é que o Franz Boas vai nos apontar? Ele vai dizer o seguinte, olha... a gente tem que pensar a cultura como uma história particular. Ou seja, né, nós vemos diversas culturas, nós vemos diversos povos, e cada povo, cada sociedade tem a sua cultura. E essa cultura, ela não surge do nada, ela não vem do nada. Ela tem uma história. E é uma história particular. Isso implica dizer que o Boas está nos colocando, né, a perspectiva do relativismo cultural. Se, num primeiro momento, como nós vimos, as culturas, de um modo mais geral, teriam uma explicação mais ampla e única, na escola norte-americana, não. Não funciona assim. Nós temos que olhar cultura por cultura, sociedade por sociedade, relações sociais, culturais, em cada um desses lugares. Logo, a gente vai ver no Franz Boas, né, uma perspectiva de uma investigação de campo. Então, eu não posso, enquanto pesquisador, né, enquanto antropólogo, e aí vou ampliar isso enquanto pesquisador, seja da antropologia, da sociologia, da psicologia, imputar uma análise sem ir ao lugar, sem conhecer as pessoas, sem falar com as pessoas, sem viver com as pessoas, né? Sem entender como se dá os processos culturais.
que, como nós vamos ver mais na frente com o Kroeber, por mais que existam necessidades humanas iguais, a forma como essas necessidades humanas elas são atendidas, elas são totalmente diferentes. Então, nesse sentido, é onde nós vamos ver que é necessário que o pesquisador, pesquisadora, saia do seu lugar, do seu gabinete, né? Saia desse lugar apenas da teoria, mas vá ao campo, veja como se dá. E aí Franz Boas vai inaugurar uma escola, né, muito grande, muito forte, com vários nomes, né? Tais como Margaret Meadow, por exemplo, que vai estar aí dentro dessa perspectiva de estar pensando as práticas, as formas, né, da cultura. Nós vamos também ver outra teoria antropológica, então nós já vimos, só recapitulando, para a gente não ir perdendo. O evolucionismo cultural, o culturalismo, nós vamos ver também o estruturalismo, né, que vai surgir na década de 1940 com Claude Lévi-Strauss. Ou seja, Claude Lévi-Strauss vai, antes de mais nada, defender que existem, né, regras estruturantes da mente humana. Cadê? Ele fala assim. Por exemplo, nesse livro, não sei se vocês estão conseguindo ver. Pronto. O Pensamento Selvagem, que é uma das obras do Claude Lévi-Strauss, é importante que a gente vai observar que, na perspectiva do estruturalismo, o que acontece? Existem estruturas, né, na mente humana que vão dar base para a cultura. E, lógico, importante, as ideias do estruturalismo já fazem uma interface, um diálogo muito forte, por exemplo, com a psicologia de Wundt, com a linguística de Saussure. Então, você já vai vendo que, e é próprio, lógico, desse período já da década de 40 e 50, essa abertura, né, uma abertura já para a interdisciplinaridade. Mas, aqui você já começa a observar essa perspectiva. Então, o estruturalismo, gente, meu olho tá ardendo. Mas não é outra coisa, não, é o protetor que eu fico suando e fica caindo no olho. O estruturalismo, né, vai, antes de mais nada, dar muito impulso, vai dar muita base, vai dar um olhar muito forte para as perspectivas da linguística. Ou seja, que vai defender os processos de compreensão dos padrões mentais, de pensamento, de comunicação, né? Ou seja, compreendendo esses processos, você compreende a cultura. Certo? Gente, alguma dúvida, alguma indagação, uma pergunta, né? Nesse sentido. Tá ok, então ótimo. Vamos lá. Então, o estruturalismo vai ser uma linha, né, de pensamento muito importante, porque é a busca de um entendimento, de observar as estruturas sociais, as estruturas culturais, e como essas estruturas elas estão também presentes, né, na formação do ser humano, na formação do homem. Ou seja, então, é dentro dessas relações, né, que nós vamos observando esses padrões que vão, lógico, estar em cada uma das culturas. Então, a ideia aqui é que você entenda a estrutura da cultura. Depois, né, temos outra linha de pensamento,
que é o funcionalismo, em especial com Radcliffe Brown e Evans Pritchard. São dois teóricos norte-americanos. Então, vamos lá, o que acontece? O funcionalismo, né, vem se contrapor a diversas teorias que propõem a compreensão e estudo da cultura a partir do ciclo de valores que estão interligados. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Todos os aspectos que definem uma sociedade, a língua, as atividades de subsistência, fazem parte de um todo, né, que pode ser entendido por cultura. Então, todos esses processos, eles fazem parte da cultura. Então, Radcliffe Brown e Evans Pritchard vão, né, desenvolver uma teoria que vão propor uma nova ramificação, que é o funcionalismo estrutural. O que é que eles dizem? Eles defendem que a estrutura social é o ponto central de uma sociedade. E todas as atividades, né, e fatos sociais, ou seja, os valores, a religião, a organização, a forma de plantar, a forma de conversar, tudo isso, né, faz parte da estrutura social. E são desenvolvidos com a finalidade de manter uma estrutura social estável. Ou seja, o funcionalismo, como o próprio nome já nos lembra, ou seja, é uma função. Então, dentro dessa perspectiva do funcionalismo estrutural, o que acontece? Né? Você já vai ter uma estrutura que vai atravessar toda a sociedade, os fatos sociais, e antes de mais nada, essa estrutura, ela tem uma função. E essa função é manter a sociedade estável. Caso aconteça alguma coisa, a própria estrutura, a própria funcionalidade tenta se reordenar, se reorganizar para que a sociedade ela continue, para que a sociedade ela tenha o seu, poderíamos dizer, o seu padrão de funcionamento estável. Bem, também nesse período, né, já mais na década, a partir da década da segunda metade do século XX, nós já vamos também ver uma perspectiva do neoevolucionismo, ou seja, um novo evolucionismo, uma nova forma de ver, né, a teoria da evolução. No primeiro momento, a gente viu um evolucionismo muito linear, muito, como posso dizer, pragmático, né, que tomava a Europa como centro. Então, as sociedades que não estavam igual à Europa, elas deveriam se desenvolver para chegar até a Europa, né, para chegar nesse nível europeu. Então, isso seria a evolução, né, isso seria a perspectiva evolucionista. E o que acontece? No neoevolucionismo, define que a cultura se dará basicamente através da luta do homem contra a natureza. E ao domínio do homem sobre as suas relações de subsistência, segurança, bem-estar. Então, nesse sentido, o homem deve permanecer com seu instinto de adaptação ao ambiente, né, o que vai prover a ele segurança e sobrevivência. Então, aqui nessa perspectiva, você vai observar que a relação homem-natureza é uma relação muito próxima. Ou seja, se diferencia também das demais teorias antropológicas, no sentido de você vai ver aqui esse homem, esse ser humano, muito correlato, muito correlacionado a um lugar de natureza, tal como os demais animais. E há, de uma certa forma, um processo de, como posso dizer, que os teóricos eles vão bater muito nessa perspectiva do evolucionismo, porque vai se dizer que, diferente dos outros animais, o homem possui cultura. Ou seja, um cachorro, quando ele vai comer, ele come de uma determinada forma, por exemplo. Né? O cachorro na natureza,
cachorro na natureza ou um animal na natureza. Isso implica dizer o quê? Que tanto faz ser um cachorro do Juazeiro ou um cachorro lá da China, na hora que ele vê um pedaço de carne no chão, e se ele estiver com fome, ele vai comer. Ou seja, isso vai manter a ele sua sobrevivência no campo nutricional alimentar. Ou seja, dentro desse estado de natureza, dessa natureza, o homem não é assim. Ou seja, o ser humano ou a pessoa que vive aqui no Brasil, ela pode comer de colher, de garfo, de faca. Mas, por exemplo, eu vou voltar para a China. Se ela estiver lá na China, muito provavelmente ela vai usar, como a gente fala aqui, os 2 pauzinhos, um hashi, para comer. Então, vejam que é uma mesma necessidade, uma necessidade de segurança e sobrevivência no campo nutricional alimentar. Mas a forma como isso se dá é totalmente diferente. Né? Então, você vai vendo que... E isso é uma produção da cultura, de como cada lugar, né, como cada sociedade vai aí se desenvolvendo, vai aí pensando, vai aí criando suas ideias para resolver os seus problemas, sejam de ordem de necessidades mais básicas até outras necessidades mais complexas. Ou mesmo, né, outras formas de ritos, de festividades, né, que a festividade não deixa de ser um rito, a de religiosidade e assim sucessivamente. Ou seja, nós não vemos um padrão, poderíamos dizer que não existe assim, um padrão único dentro da humanidade. Ou seja, lógico, todos os homens, todos os seres humanos têm suas necessidades. A pessoa precisa comer, tem que ter suas necessidades mais básicas atendidas, mas como isso é feito, vai variar de cultura para cultura. E, como falei, na segunda metade do século XX, Clifford Geertz, né, depois de Levi-Strauss, também Bronislaw Malinowski, né, acho que... acho não, né, como o artigo fala, mas concordo, o Geertz vai ter um impacto muito, muito grande dentro da antropologia e dentro das ideias, né, de sociedade. E também dentro da perspectiva do conceito de cultura. Porque Geertz vai trazer um conceito, vai nos apresentar um conceito de cultura que é diferente do que foi apresentado por Edward Taylor, né, logo lá já no século XIX, e é onde o Clifford Geertz ele tem uma importância no sentido de, como posso dizer, se nós formos observar o conceito de cultura de Taylor, lá no século XIX, até o conceito de cultura, que também é na década de 70, então você vai ver aí 100 anos, praticamente. Você vai ver uma produção antropológica de 100 anos. E aí, nesse período, você vai ver como, né, essa cultura, como esses lugares de cultura, eles foram pensados por diversos e diversos pensadores, por magníficos antropólogos e antropólogas. Né? Então, desde a Margaret Meadow, o Claude Lévi-Strauss, o Evans Pritchard, o Radcliffe Brown, o Bronislaw Malinowski, o Marcel Mauss, deixa eu ver quem mais que eu vou lembrar, o Victor Turner, né? Então você vai vendo que existiu uma série, né, uma produção já ampla sobre os processos culturais, sobre a cultura. E aí é como se o Clifford Geertz, né, diante de toda a sua inteligência e toda a sua obra, né, e trabalho antropológico, ele consegue nos trazer consegue nos apresentar uma definição de cultura muito interessante, e que, de uma certa forma, poderíamos dizer, que traz uma sintetização
né? Porque Goethe vai pensar, antes de mais nada, a cultura enquanto teia. Isso é interessantíssimo, né? Então, teias simbólicas e teias hermenêuticas, como a gente vai já ver aqui na frente. Ou seja, e nós estamos inseridos nessas teias da cultura. Isso é muito interessante. Então, como eu estava falando, o Goethe ele vai trazer e vai tratar de duas linhas, duas vertentes da antropologia contemporânea. Uma que é a antropologia da hermenêutica, ou hermenêutica, e outra que é uma antropologia interpretativa, uma antropologia simbólica, né? Ou seja, entender os símbolos, entender como, né, se dá esse processo simbólico dentro das culturas, né? Então, as teorias simbólicas e hermenêuticas, né, apresentam aí duas classes antropológicas. Ou seja, na simbólica, o que acontece, né? A gente vai ver que há uma defesa, uma perspectiva, né, de buscar a identificação do significado cultural, né, a partir da observação e da análise de ritos, mitos, cosmogonias e assim por diante. E na hermenêutica, a gente vai buscar a interpretação dos fatos sociais. Então, qual é a pergunta que está por trás, né? Então, qual a ideia por trás do fato social? E essa ideia também está muito ligada, né, a esses processos, né, simbólicos. E aí é muito interessante, por exemplo, como a gente pode ir observando questões de ordem cultural da nossa cultura, né? E aí vem a pergunta: quais são as teias, né, ou quais são os processos culturais que nós estamos inseridos? Aí, Antoniel, como assim? Veja, nós estamos no Nordeste, nós estamos no Brasil, né? Mas nós estamos no Nordeste brasileiro. Nós temos rituais, mitos que são próprios, né, do Nordeste, também cosmogonias. Então, é muito interessante quando a gente diz assim, valei-me meu Padre Cício. O que é que significa dizer valei-me meu Padre Cício? Né? Qual é o significado cultural? Aí, é muito interessante, porque a gente tem que entender também que, por exemplo, quando a gente diz valei-me meu Padre Cício, nós estamos dizendo também que nós estamos inseridos, né, dentro de uma teia cultural de base religiosa, né, que é atravessada, ou então, valei-me meu São Francisco, né, valei-me Nossa Senhora. Nesse sentido, você vai vendo que essa é uma teia que nos capta, que nós estamos inseridos. Né, e aí a gente vai vendo esses processos. E que outras pessoas em outros lugares, em outras culturas, estão inseridas em outros processos culturais, que têm seus próprios símbolos, que têm seus próprios ritos, certo? Gente, alguma dúvida aqui? Estou olhando aqui o chat. Tá tranquilo? Tá ok? Vou seguindo aqui. Então, finalizada essa parte das teorias antropológicas, a gente pode aí buscar conceituar o que é antropologia. Então, esse senhorzinho aqui é o senhor Roque Laraia, né, um importante antropólogo brasileiro. Como nós vimos, né, a antropologia ela foi formada, né, a partir de diversas origens, diversos estudos, diversos documentos, né, numa história, né, de evolução dessas ideias, né, que nos levam, né, ao que a gente conclui hoje como antropologia. Então, Roque Laraia, ele fala, antes de mais nada, de uma diversidade de pensadores que vão trazer esse lugar de pensar os hábitos, de pensar os costumes e as culturas de diferentes povos, desde os tempos mais antigos, como, por exemplo, Confúcio, quando afirma que, abre aspas, a natureza dos homens é a mesma,
são seus hábitos que os mantêm separados. Então, você já vai observando que desde, né, de muito longe, né, isso, lógico, longe dentro de um tempo aí de 3.000 anos, que é pouco, frente à espécie humana, como nós vamos ver em outras aulas sobre antropologia, né, que a gente vai tratar de ver como nós, seres humanos, chegamos até aqui, estamos aqui, você já vai observando que esse lugar da distinção, das diferenças, já vem sendo pensado e observado, né, ao longo de muitos e muitos anos. Mas, lógico, tal como uma ciência, tal como um saber, né, nós vamos observar que esse saber também tem uma datação, tem uma perspectiva de sua organização, como nós vimos nas demais aulas anteriormente, né, com base a partir do século XIX. Então, os métodos antropológicos de observação e interpretação das raízes culturais, né, dos valores e raízes culturais, né, já estão presentes em diversos contextos humanos. Então, de modo bem introdutório, a gente poderia dizer que a antropologia, a gente pode conceituá-la como o resultado da aglutinação histórica de impressões, fatos, ideias sobre a identidade do homem, disperso em seus diferentes ajuntamentos sociais. Ou seja, né, a antropologia, antes de imaginar enquanto esse lugar que pensa os processos culturais, está correlacionado a esse processo de aglutinação. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a gente andar vestido, por exemplo, não foi uma coisa que surgiu do dia para a noite. A gente, por exemplo, tem um texto que eu ainda não li, mas estou com muita... Não vou comprar agora não, só vou comprar depois, né? Que é o Cru. Vou botar aqui para quem quiser dar uma olhada. Tem uma nova edição da Jorge Zah, agora é só Zah, que é, vou botar aqui no chat para vocês, O Cru e o Cozido, que é um texto que o Lévi-Strauss. Mas por que eu trago essa ideia, por exemplo? A ideia de cozinhar os alimentos não foi uma ideia que surgiu assim, a humanidade foi dormir e acordou, vamos cozinhar os alimentos agora. Não. Ou seja, são, como posso dizer, são coisas, são hábitos, são olhares sobre o mundo e transformações sobre o mundo que vão sendo aglutinados, que vão sendo sobrepostos, que vão sendo juntados ao longo de milhares e milhares de anos, né? Por isso que é tão importante a gente estudar pré-história, né? Porque a gente acha que muitas das coisas que a gente faz hoje, né, foi uma invenção já contemporânea, moderna. Não, gente. Na pré-história, muitas e muitas coisas que a gente vê na atualidade já estavam ali sendo gestadas, sendo pensadas, e são resultados desse legado, né, desses homens pré-históricos, né, ou desses homens, como a gente coloca, desses homens primitivos, e depois, posteriormente, dessas sociedades de tecnologia simples, né, que até hoje ela nos atravessam. Então, é muito interessante, um exemplo claro disso. Quem nunca... sabe aquela disputa para entrar no ônibus e pegar uma cadeira? Quem nunca passou por isso? Assim, eu vou pegar um ônibus e tem um mar de gente, assim, que eu acho que isso é muito interessante você observar isso, por exemplo, num terminal de ônibus. Você tá lá, por mais que tenha a fila, tudo direitinho, mas na hora que a porta do ônibus abre, você vê o alvoroço das pessoas para entrar no ônibus
para se sentar, por exemplo, ou para chegar mais rápido no trabalho. Gente, isso é um instinto de sobrevivência básico. Ah, Antônio, você está falando isso do século XXI. Não se preocupem. Esse instinto de sobrevivência, ele não surgiu de ontem para cá, ele surgiu de um processo, né? E eu estou falando de processo evolutivo, não desse processo evolutivo que eu trouxe aqui na perspectiva, né, da cultura, mas no processo evolutivo da sobrevivência da própria espécie humana. E isso a gente vai deixar para ver, né, mais na frente. Mas isso é um exemplo claro, assim, que você vai observando. Então, isso é uma coisa para a gente estar pensando. Então, esse exemplo, né, e de uma série de outros exemplos, é para que a gente vá pensando de como a cultura ela é um processo histórico, né, de aglutinação, de passagem de geração para geração. Por exemplo, hoje, na atualidade, na contemporaneidade, a gente, é muito interessante a gente ver como os processos culturais de ordem digital, eles são, como posso dizer, visíveis aos nossos olhos dentro de um processo geracional. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que um menino que nasce hoje, ele já nasce praticamente sabendo mexer no telefone, no tablet, no computador, qualquer coisa que tem uma tela, ele sabe mexer. O menino já sabe, vai, sai, já sai o dedinho assim. E, se nós observarmos, né, pessoas de outras gerações que mesmo já sendo atravessadas por essas perspectivas da tecnologia, têm dificuldades. Então, o que acontece? Nós podemos ver aí, né, um processo de mudança cultural. Se a gente for pensar daqui, sei lá, 50 anos, já vamos ter, né, um processo cultural digital, eu diria assim, lógico, a tecnologia ela pode evoluir, mas nós já vamos ver uma geração de pessoas totalmente digitais, né? Porque o povo morre, né? Vamos lembrar disso, assim, no sentido de, né, das gerações, as pessoas vão falecendo, né? E aí vão criando novas gerações. Então, um exemplo disso é a gente pensar, fazer esse exercício, né, de pensamento, por exemplo, de como essas novas gerações, quando elas forem adultas, já tá velho, já tá velhinho, já tá pegando beco, né? Mas que daqui para frente já vai ter esse processo de digitalização da vida sem nenhum problema. Eu acho isso interessante, é uma coisa para a gente, né, observar. E aí, lógico, né, por mais que esse processo, né, desse exemplo que eu estou aqui pensando, da digitalização do mundo, da vida, enfim, das coisas, por mais que esteja acelerado, ainda assim vai demorar um tempo. Eu não sei se vocês já... Alguém aqui já assistiu a série da Netflix, que é um HQ, não sabia. Fui pesquisar depois. Alter Carbon, ou Carbono Alterado, que tem na Netflix. Deixa eu botar aqui. Carbono Alterado. Deixa eu botar aqui, aí vocês dão uma olhadinha. Eu não sabia que era uma... Ó, tá aqui no chat para vocês darem uma olhada. Tem eu acho, é um HQ, né, que são os livrinhos. Livrinhos, assim, pode falar? Livrinhos, os livros, né, de HQ. Mas tem a série da Netflix. Quem quiser dar uma olhada, eu super sugiro para que vocês vejam, que fala, é uma série que é muito interessante, né, que fala justamente sobre como esses processos de tecnologização, de tecnologia, eu não vou dar spoiler, mas vejam, vocês vão, acho que quem gosta de série de ficção científica vai se sentir, assim, vai fazer essas conexões, traz esse processo de pensamento. Vamos lá.
Então, é interessante também que a gente vai observando que dentro desses processos de conceituação do âmbito da cultura, nós vamos observar que, em especial no século XIX, as teses geográficas, elas foram muito suscitadas, ou seja, que é o determinismo geográfico, foram muito suscitadas, ou seja, esse ambiente, né, o ambiente como lugar de produção da cultura e que o ambiente seria o lugar que determinaria, né, como as pessoas ou como as sociedades, né, estariam ali produzindo sua cultura, desenvolvendo sua cultura. Boas vai nos trazer, o Franz Boas, né, vai nos trazer uma coisa que é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, existe sim, né, esse determinante ambiental, isso é fato, mas também existe um processo, né, onde as ideias, a criatividade, a imaginação, as formas de resolução dos problemas estão também, né, dentro dos homens, né, que vão ser elementos importantes para a construção da cultura. Daniel, o que, é que você está querendo dizer? Vamos pensar o seguinte, de um certo modo, as teses, né, ou a perspectiva do determinismo geográfico, né, sim, elas têm o seu fundo, né, de verdade e comprovação. Ou seja, pense que uma criança, ela nasceu lá, vamos colocar aqui, Icó. Icó, estado do Ceará. Ela nasceu. Com 6 meses, essa criança ela foi morar nos Estados Unidos. Ou seja, o que é que a tese, né, o que é que os olhares, o que é que essa perspectiva da geografia vai dizer? Olha, essa criança ela vai crescer e vai ter o seu processo cultural como sendo uma criança norte-americana. Isso implica dizer o quê? Que a cultura, que a língua, que a forma de se vestir, que a forma de comer vai ser, né, totalmente voltada para esse espaço geográfico. Não é, ou seja, não é porque ela nasceu no Brasil, lá no Icó, ou no Juazeiro, em Fortaleza, no Nordeste brasileiro, que ela vai carregar consigo esse processo cultural. Então, ela não vai dançar quadrilha, ela não vai dançar forró. Ela vai provavelmente escutar música pop norte-americana, tarará. Certo? Então, essa é uma primeira perspectiva. Sim, o ambiente tem essa produção, né, tem essa influência. E o Boas vai dizer o seguinte, olha, mas mesmo assim, mesmo tendo essa perspectiva da geografia, a gente vai observar que os homens, né, os seres humanos, eles criam, né, as suas perspectivas culturais, independente, né, da sua regionalidade. Ou seja, outro exemplo para a gente entender essa segunda parte desse dualismo, né, ou seja, geografia e ideias, é o seguinte, é a gente pensar, por exemplo, vamos pensar a região geográfica que nós estamos, né? Que é a região centro-sul. Vamos pensar assim. Vamos pensar na região centro-sul. De alguma forma, de uma certa forma, geograficamente, geograficamente, é que eu estou falando de geografia, eu estou falando tanto do território, né? Do relevo, do clima. Nós estamos situados numa mesma região e a gente compartilha dessas condições geográficas. Só que, por exemplo, é interessantíssimo. Se você vai em Oroz, eu vou falar das cidades que eu já fui, você vê uma forma cultural. Você vê como as pessoas interagem, como as pessoas
tem ali as suas relações, a sua cultura, é uma coisa. Você vai para Icó, você vê outra realidade cultural. Você vai para Jaguaribe, você já vê outra realidade, outras expressões. Você vai para Iguatu, você já vê outras expressões. Então, vejam que nós estamos tratando de um mesmo lugar geográfico. Só que, mesmo essas pessoas estando nesse lugar geográfico, as culturas, as perspectivas, elas são totalmente diferentes. Então, eu acho que isso é bem evidente que a gente vai olhando. Né? A gente vai observando dentro da nossa vida cotidiana. Por exemplo, quando a gente vai para Icó, quando a gente vai para Jaguaribe, para Cedo, você vai observando que na sua cidade é uma coisa, mas quando você chega em outra cidade, já tem outras expressões culturais. E lembre-se, estamos no mesmo território geográfico. Né? Ou seja, não estamos falando, por exemplo, de Icó, uma cidade fria, né, que neva. Não. E a 50 quilômetros, Jaguaribe, uma cidade, né, que faz muito calor, que realmente faz, já fui, né? Já é famosa pelas máximas temperaturas, né? Mas nós estamos falando de lugares geograficamente distintos. Nós estamos falando de lugares geograficamente que estão aí dentro de uma mesma região. Mas nessa produção das ideias, essa produção, né, das pessoas que estão ali, que vivem nesses territórios, é totalmente diferente. Então, nesse sentido, né, a cultura é um elemento muito mais dinâmico do que se pode esperar. E desta forma, ela também é mais complexa. Né? Então, do que a gente pensar de uma análise de forma mais linear. Então, a gente tem que pensar a complexidade dos processos culturais. Isso implica dizer que, se nós já tratamos de pensar um pouquinho a antropologia, vamos agora adentrar no conceito de cultura. Então, como a gente acabou de ver, né, que eu acabei de dar um exemplo, o século, né, 18, esse determinismo geográfico ele vai ser muito forte, né? Então a diferença cultural, as diferenças linguísticas, elas eram tratadas em especial a partir dessa perspectiva das particularidades e das diferenças regionais, né, geográficas. Ou seja, então nós temos aqui, antes de mais nada, uma visão parcial da identidade humana, da identidade dos povos, né? E que ao longo do tempo foram recebendo ou foram sendo providas, né, de diversos questionamentos, de diversos estudos. No campo do conceito da cultura, nós vamos observar o quê? Nós temos três termos que vão ser aí apresentados dentro desse processo, que é o Kultur, né, que é o termo alemão, que é um termo bem amplo e que abarca, né, que abarcava todo esse processo. O termo civilisation, que é o termo francês, que já dá uma ideia, já vai aí se tratando de uma perspectiva mais, como posso dizer, mais restrita, e o termo couture, né, que é o termo em inglês. O que acontece? Ou como nós falamos no início, o Edward Taylor, ele vai justamente aglutinar esses processos, né, cultura do alemão, civilização do francês, no termo culture em inglês. Ou seja, ele vai conceituar da seguinte forma, né? Abre aspas. Todo comportamento, olha só, aprendido, assimilado, avaliado e sujeito a progressos, ou seja, a mudanças. Né? Então, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética. Então, veja, é muito interessante que aqui o Edward Taylor, ele já está tratando de dizer o seguinte, olha, a cultura, ela está inserida no âmbito social. Por que essa questão da transmissão genética ela é interessante de se pensar aqui? Justamente por conta lá daquele exemplo da questão do determinismo geográfico, das questões geográficas. Porque se essa condição genética ela fosse um fator principal, o que acontece?
O caboclo podia nascer lá na China, ele podia vir para o Brasil quando ele fosse criança, e ele ia falar chinês aqui no Brasil. E isso não acontece. Se ele nasceu lá na China, ou qualquer país asiático, ou qualquer lugar do mundo, se ele vier para o Brasil, ele vai aprender a falar português. Ele vai falar português, né? E aí, lógico, a gente está pensando nessas perspectivas mais da infância, né? Porque que é um exemplo mais clássico. Mas, por exemplo, se você já for, mesmo que você vá... não, mas aí já é diferente. Porque esse processo da infância tem características próprias. Mas, supondo que você vá para... e aí isso também é antropologia, no seu sentido mais da pesquisa etnográfica. Mas, suponha que você já tem 20 anos e você vai morar nos Estados Unidos. O resto da sua vida. Vai chegar um momento, né, que se você morar numa comunidade nativa mesmo, assim, nos Estados Unidos, que no interior dos Estados Unidos, que ninguém fala em outra língua, vai chegar um momento da sua vida que você só vai falar inglês. Antônio, quer dizer que eu não vou desaprender o português? Lógico que você não vai desaprender o português, mas vai ficar mais difícil para você falar o português, né? Porque você vai se inserir de tal modo naquele espaço cultural que você vai absorver, que você vai, né, entender, que você vai estar ali, né? Lógico, tem... e aí, não sei se vocês já tiveram as aulas de desenvolvimento, né, em especial desenvolvimento infantil, tem essas gradações, tem perspectivas, né, que vão diferenciar, né, se você vai enquanto criança, se você vai enquanto... Né, criança que eu falo mesmo assim, já com 7, 8 anos, porque aí você já vai ter uma perspectiva, né, cognitiva, né, diferente, mas do que você vai bebezinho e do que você vai maior, né, porque aí também são processos de ordem de desenvolvimento cognitivo. Importante fazer essa perspectiva. Mas dentro dessa perspectiva do Edward Taylor, que ele está falando, isso é interessantíssimo. Então, veja, ele já está dizendo isso lá no século XIX. Né? Olha, essa questão genética não é um determinante cultural, porque se fosse assim, uma criança que nascesse, por exemplo, no México, ela fosse para a França, ela ia falar espanhol. Independente de todo mundo falar francês, ela teria que falar espanhol, porque lá no México, né, se fala espanhol, nesse sentido. Então, como nós estávamos falando, né, a partir de 1920, né, antropólogos como Franz Boas, o Ilse, o Alfred Kroeber, né, eles vão, antes de mais nada, passar a desenvolver essas análises culturais a partir das ideias, né, e não mais dos ambientes. Lógico, não é que eles não vão negar, o ambiente não tem a sua parcela, não tem a sua contribuição. Não é isso. Mas eles vão observar que, como eu falei, né, no exemplo, mesmo estando em ambientes iguais geograficamente, grupos sociais criam e têm ideias diferentes para a resolução de problemas da vida, como nós vimos. Então, a partir de uma observação mais exata, né, a ideia da existência do homem e seus agrupamentos como uma entidade puramente receptiva, né, e suscetível ao ambiente, ela foi refutada. Então, essa perspectiva ambiental, ela sim, observada, ela é levada em consideração, mas agora a busca é você entender e mergulhar nas ideias, né, dessas pessoas e como essas ideias elas vão gerando valores e costumes e também perspectivas simbólicas sobre todas essas relações. Então, e aí o Franz Boas é o caboclo que vai dar essa, como posso dizer, esse caldo, né, desse olhar mais culturalista, porque ele vai dizer o seguinte, olha, são as ideias que vão fazendo com que a cultura ela se modifique, ela não fique estável, estagnada no tempo.
certo? Então, a dinâmica cultural, ela é, antes de mais nada, né, influenciada, né, pelo ser humano. Então, é o ser humano que faz a movimentação, faz com que a cultura ela seja dinâmica, ela tem aí o seu dinamismo, certo? Então, não é o ambiente, né, mas é o próprio ser humano. Mas é o próprio ser humano que faz, né, esse processo. Então, dito isso, o que é que nós estamos dizendo? Né? Que o homem é o agente transformador da cultura. O ser humano é o agente transformador da cultura. Então, aí eu trago para você, a gente já está falando aqui do conceito, né, de homem, desculpa, nem fiz essa transição. Fechamos o conceito de cultura, né, que traz, né, agora, só para organizar essa linha de pensamento. Se nesse momento, né, essas ideias de um determinismo geográfico ele é refutado, agora nós temos o homem, né, o ser humano, no centro dessa perspectiva de pensar e entender a cultura e como, né, as ideias que os homens, né, desenvolvem são geradores, né, de valores e costumes. Então, aí aqui a gente já entra na pensar o conceito, né, de ser humano, de homem, dentro dessa dinâmica cultural. Então, o ser humano, o homem, é um agente transformador da cultura. Lógico, por mais que ele esteja inserido dentro de um ambiente, né, e isso é importante, é ele que vai transformar o próprio ambiente, as próprias relações, né, dele com os outros, né, os outros seres humanos. Ou seja, é ele que vai estar transformando esse processo, né, da cultura. E aí, né, a gente pode tratar de pensar um pouquinho da contribuição do Alfred Koeber, quando ele vai dizer o seguinte, olha, o homem, né, e suas múltiplas interações. Tem uma coisa que é interessante, que o Koeber vai dizer o seguinte, o homem ele está inserido de uma mecânica da natureza, né? Ou seja, nós seres humanos, independente se nós estejamos, e eu já até falei desse exemplo, né? Mas vou explicar agora, né, frente a essa perspectiva teórica. Por mais que nós estejamos em Juazeiro, em Fortaleza, em São Paulo, no Rio, Buenos Aires, Bogotá, Hong Kong, Londres, Singapura, Tóquio, todos nós somos seres humanos e nós temos necessidades humanas, né? Como, por exemplo, sono, a gente precisa dormir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se proteger, né, das intempéries da natureza, por isso que a gente constrói uma casa, né, sexualidade, etc. O que acontece? Isso faz parte, né, da espécie humana, independente de onde ela esteja localizada. Só que, o que o Kroeber vai dizer? Porém, a forma de suprir essa necessidade difere. Ou seja, é diferente de um agrupamento para o outro, de um segmento social para o outro. Então, nesse sentido, essas formas, essas diferenças são também culturais. Então, no Kroeber, você vai ver essa perspectiva. Então, essas formas são a cultura, fazem a cultura. Ou seja, aqui no Brasil, e aí eu acho que já dei esse exemplo, né? Interessante. A gente precisa se proteger do sol, da chuva, do vento. A gente constrói uma casa. Todas as casas do mundo, elas são iguais? Não, elas não são iguais. Elas têm diferenças. E aí é interessante, né? Então, diferenças tanto da ordem do campo geográfico,
Porque se eu estou num lugar frio, eu preciso de uma casa que tenha paredes mais largas para quando for no tempo do frio eu conseguir me aquecer. Mas vejam, isso é interessante. A ideia de eu entender que eu tenho que ter paredes mais largas é uma ideia do ser humano. Ou seja, é uma ideia que transforma a cultura. Né? Então você vai vendo como é interessante essa perspectiva de como cada, né, sociedade, né, como os seres humanos vão aí atendendo às suas perspectivas. E isso é o que dá, como eu gosto de dizer muito, o caldo da cultura, esse caldo cultural que é diferente, que é múltiplo, que é diverso. Então, por exemplo, né, olha só, se um indígena, membro de uma cultura tolerante ao infanticídio, ou mesmo que fomente, né, o infanticídio, se ele um dia decidir não mais participar dessa prática social, ou se opor a essa prática social, né, que ele vai ser movido por uma volição, por uma escolha própria, né, o que acontece? Essa história, né, bem como o seu grupo, pode ser perpetuamente alterada, ou seja, esse sujeito, a partir dessa atitude, pode mudar uma prática cultural. Né? Então, isso é interessante, por exemplo, que nós, hoje, na atualidade, e nós vamos ter uma aula, né, quando a gente for fazer aula de reposição, nós vamos tratar sobre movimentos sociais, né? Vamos tratar nas aulas de reposição dois temas, né? Que é a identidade social e cultural e movimentos sociais. Ou seja, é interessante, por exemplo, a gente ver como os movimentos sociais são responsáveis, né, os movimentos sociais contemporâneos, eles são, sim, responsáveis por processos, né, de mudança cultural em diversas instâncias da nossa vida. Interessante. Uma coisa que a gente achava super normal há 10 anos atrás, por conta de pessoas, por conta de ideias, né, que estão sendo postas, que estão sendo colocadas no âmbito da sociedade, vão fazendo com que haja uma transformação, né, da cultura. E uma transformação da cultura que atinge, que chega, né, a todas as pessoas. Então, veja, por exemplo, o caso do racismo, né? O caso do preconceito racial é um exemplo, né, que a gente teve até uma questão na prova. Então, vejam como essas atitudes, essas ideias, elas vão sim, né, modificando as práticas sociais e as práticas culturais. Então, nesse sentido, né, pode-se diferir, né, a gente pode diferenciar o homem dos demais agentes da natureza, ou seja, o homem dos demais animais, né? Por quê? Porque o homem, em termos culturais, ele tem a capacidade de transmitir a sua história, a sua geração, né, a geração que vai vir, avaliá-la de acordo com seus atuais princípios e desejos e recriar essa história, e recriar esse processo cultural, né, à luz das suas expectativas. Então, já encaminhando, né, para o encerramento da nossa aula, eu retorno com Franz Boas, quando ele diz o seguinte: o homem, ele é, antes de mais nada, um agente transmissor de ideias, fontes inerentes de conceitos herdados pela humanidade, que se distingue em suas aplicações na vida e no grupo. Então, gente, eu vou até destacar essa parte dos conceitos herdados pela humanidade, para que a gente sempre lembre que, como a gente viu, a cultura, os processos culturais, eles são complexos, e antes de mais nada, os processos culturais, eles são, como nós vimos também, aglutinados, eles são frutos, poderíamos dizer assim, de uma série de processos históricos e geracionais. Então, ou seja, por mais que a gente, isso é muito interessante, que a gente vê muito na contemporaneidade, no tempo que nós estamos vivendo, que assim, as pessoas assim, mas está tudo muito rápido, as coisas estão mudando muito rápido, né? Talvez, aí essa é uma coisa para a gente também pensar e refletir, que nós, na atualidade,
frente, e aí eu falo muito, acho que vocês já devem até ficar assim, meu Deus, só faz. Frente a essa cultura digital, nós temos uma ideia de rapidez. Mas será que realmente está? Aí eu deixo essa pulguinha atrás na orelha, né? Será que realmente está tudo muito rápido? Será que realmente existe essa rapidez? Ou então, em quais, eu acho que é isso que é interessante, em quais processos culturais, ou quais são os processos culturais que estão acelerados? Isso é interessante. Será que tudo está acelerado? Né? Então, é uma coisa para a gente ir observando, né? E pensando também. E aí, dessa forma, a fonte da diversidade cultural, né, passou a ser o próprio homem, o seu pensamento, né? E não mais um ambiente e as imposições geográficas. Logo, mais uma vez, repito, isso não implica dizer que os aspectos geográficos eles são aqui deixados de lado. Não, de forma alguma. Eles têm a sua influência dentro dessa concepção. Mas, né, as ideias dos seres humanos, como essas pessoas, como as pessoas se relacionam e se organizam culturalmente, é importante. É o foco, né, dentro dessa perspectiva. Então, nesse sentido, e finalizando nossa aula de hoje, Geertz, né, Clifford Geertz, diz o seguinte, que através de uma visão cultural, vemos que se tornar humano é, antes de mais nada, tornar-se individual. E nós nos tornamos individuais sobre os padrões culturais, que não são gerais, mas específicos. Logo, aqui nós temos uma perspectiva, né, de pensar a organização das culturas, das teias culturais, né, dentro desse processo, né, também de ordem mais próxima. E aí a grande pergunta é, onde nós estamos inseridos? Quais são as teias culturais que nós, né, indivíduos, eu, vocês que estão aí, estamos inseridos? Portanto, a gente pode conceituar homem, para os nossos estudos antropológicos, como um ser em cultura, que se define a partir da sua história, suas ideias e seus envolvimentos sociais. Ou seja, o ser humano é o ser da cultura, é um ser de cultura. Dito isso, eu agradeço a atenção, né, e a paciência de vocês. Deixa eu parar aqui.